através do jejum, mergulhamos numa dependência completa do Senhor. Jesus, e os nossos ouvidos se abrem milagrosamente à voz de Deus. O jejum vai contra as tendências dos tempos. Vamos pegar então Mateus 17, 21. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 21. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 21. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Palavra da salvação. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Então, mas o importante da palavra que eu queria pegar para vocês é que vocês entendam este versículo. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. De qual espécie de demônio que o Senhor está falando aqui? Se você vê os versículos anteriores, está falando do menino epilético. E quando eles se reuniram ao povo, um homem, aproximando-se deles, e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tende piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora cai na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e saiu do menino, que o ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhe: por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Palavra da salvação. Olha, sabe que eu não tenho dúvida dentro do meu coração que a pior espécie de demônio que existe é a falta de fé. Eu penso que esta é o pior. Sabe aquele povo incrédulo? Que Jesus já veio, já pregou o evangelho, já deu a vida, já subiu na cruz. Todos os dias nós podemos contemplar milagre, olhando pela vida de quem está à nossa frente. O dom da vida já é um milagre. E as pessoas ainda, sabe aquele tipo de povo? Se souber que está tendo uma pessoa ali na esquina realizando curas e milagres, elas nem olham a placa da igreja de religião, se a cura é verdadeira ou não, vai todo mundo forma fila lá para receber milagre. Não é? O povo anda assim, sabe? Uma coisa que me impressiona muito é ver que as pessoas só buscam Jesus por causa daquilo que Jesus pode dar a elas. Se ela sabe que o padre Rufus vai operar um milagre lá na Canção Nova, elas é capaz de andar quilômetros e quilômetros para somente uma coisa: buscar a cura dela. Mas, gente, quem caminha tantos quilômetros para poder agradecer o Senhor pelo dom da vida? Padre Hilton sempre prega para nós, e é verdade. Ele diz assim: todos os meus anos de caminhada, nunca ninguém chegou para mim para rezar: ó, Padre Hilton, reza para mim ter fé, para me suportar os momentos difíceis da minha vida, reza para mim, para eu ter um coração de gratidão a Deus. Nunca. As pessoas que se aproximam é sempre para reclamar. Se Deus faz um milagre, ela reclama de outro. Se Deus curou o pé, ela reclama da mão. É assim. As pessoas estão sempre insatisfeitas. As pessoas acham que se elas fizerem uma novena milagrosa de Santa Teresinha, de Nossa Senhora das Graças, ela vai ter o marido que ela pediu para o Senhor. E Deus até atende a nossa oração, porque Deus é amor. Só que Deus dá o marido, a pessoa esquece dele, esquece da igreja, esquece de rezar, esquece de cuidar da graça. E por isso que essa espécie de demônio, da falta de fé, da ingratidão,
é um dos piores demônios que existe no nosso meio. Outro demônio terrível, demônio da preguiça. Vamos, fulano, rezar o terço? Ah, agora não, depois a gente reza. Tem a vida inteira para rezar. Tem gente que diz assim, quando tiver 50 anos eu começo a rezar todo dia. Aí morre com 20. E aí morre despreparado e passa a eternidade inteira, sabe Deus aonde, né? Se a misericórdia de Deus for muito grande, ele pode passar no purgatório. E diz que 1 hora de purgatório equivale por mais de 100 horas de sofrimento dos piores aqui na terra. 1 hora de purgatório. Ah, e tem gente que vive assim, né? Um purgatóriozinho tá bom. Vai para o purgatório para você ver. Eu que não quero passar por ele, de jeito nenhum. Nós não podemos brincar com a nossa alma, gente. E por isso que Jesus exorta os discípulos. O Jesus é duro com os discípulos. Raça de gente incrédula. Todos os dias o Senhor está operando milagre na nossa vida. Vocês querem milagre maior do que o que acabou de acontecer aqui agora diante dos nossos olhos? Gente, não tem milagre maior do que a Eucaristia. E que quem faz fila para poder ver esse milagre aqui, para poder participar deste milagre. Agora tem gente que se falar para beber uma garrafada tal, que vai ficar curado, ele bebe. Mas duvida da Eucaristia, mas acredita na garrafada. Eu ouvi uma pregação uma vez que me chocou muito, que diz que muitas garrafadas são feitas com ossos de defunto, pó do osso do defunto. Imagina quantas pessoas já não bebeu isso. E portanto, beber do sangue de Jesus a gente não bebe. E Jesus exorta os discípulos e mostra para eles, olha, sem autoridade espiritual, vocês não vão conseguir expulsar demônio nenhum. E às vezes quando a gente fala demônio, todo mundo já pensa naquele demônio feio. É o demônio que todo dia a gente está junto com ele. Demônio da preguiça, do desânimo, demônio da reclamação, demônio da injúria, demônio da incredulidade, demônio da falta de fé. Esses são os demônios piores que estão todo dia nos atacando. E Jesus exorta os discípulos que não é por esse caminho. Olha, eu vou ler ali no meu caderno que eu escrevi. Eles fizeram, os discípulos, uma experiência linda de Deus. Presenciaram milagres de cura, de libertação. Só que eles esqueceram de vigiar. Só que eles esqueceram que a vida tem que ser regada com a água do Espírito Santo todo dia. Eles esqueceram que tinha que ter renúncias da vida. Não adianta, fui lá, curei, e agora eu sou o bom, agora eu vou curar todo mundo. Não é assim. Agora que eu preciso vigiar triplicadamente, porque o demônio vai me atacar, primeiro com o pecado, orgulho da soberba, porque eu sou melhor, posso curar todo mundo, sai por aí rezando pela cura, porque eu sou bom. Não, só Deus é bom. E Jesus mostra para eles que há espécie de demônio, que se não fizer jejum e oração, não tem força espiritual, não tem autoridade espiritual para exorcizar aqueles demônios de forma nenhuma. O próprio Jesus orienta os discípulos que é pela oração e pelo jejum. Jesus fala há tipos e espécies de demônio que só pode ser expulso pela força do jejum e da oração. E eu pergunto para você, o que está amarrando a tua vida que ainda não foi desenrolada? Será que você vai passar o resto da tua vida amarrada a isso? Ou você vai tomar uma decisão de fazer jejum e oração? É uma obediência à palavra de Deus. Vocês perceberam que esse menino, ele tinha ataque. Todo mundo pensava que ele estava doente. Mas a doença desse menino era um demônio que o dominava. O que Jesus fez quando chegou perto dele? Jesus tinha autoridade espiritual, porque Jesus mesmo, ele sendo Deus, ele também não se privou do jejum. E Jesus fez o jejum mais longo que uma pessoa pudesse fazer. Jesus mostra para os discípulos que somente uma pessoa que faz jejum tem uma escuta verdadeira da voz de Deus para poder discernir qual o tipo de demônio que está na vida daquela pessoa liderando. E Jesus vê que aquilo ali não é uma doença espiritual, não é uma doença física. E o que Jesus fala diante daquele menino? Sai, demônio da vida deste menino. Sai agora. As libertações de Jesus eram fantásticas.
Eu, pelo menos, nunca li uma palavra do Evangelho que Jesus ficava 2 horas lá mandando o demônio embora. Tem alguns servos da renovação mesmo, que é uma tristeza de ver. O próprio padre Rufus contou uma vez na pregação, eu achei ótima a pregação dele. Ele disse assim que juntou um grupo de gente rezando por uma pessoa que estava endemoniada. E o povo gritava tanto, porque pensava que a autoridade é grito, que vai tirar o demônio dali à força dos gritos. Ele disse que o demônio pegou e falou assim, era um pastor que orava. Ele disse que o demônio falou assim para o pastor, você pode rezar um pouco mais baixo que você está atrapalhando? O demônio falou, você está me atrapalhando, reza um pouco mais baixo. Nem o demônio suporta tanto grito. A autoridade espiritual vem de santidade. A autoridade espiritual nasce da força da renúncia. E quanto mais eu vou renunciando, e eu dizia agora há pouco lá na cozinha, quem não conhece o padre Donizete, de Itabaú, São Paulo, ele foi um dos padres que, para o meu ver, olha, eu acho que nem Padre Pio, nem todos os outros santos, eu vi tantos milagres pela força de um sacerdócio igual ao do padre Donizete. Ele vai ser um próximo padre beatificado da igreja e padre do Brasil. Até hoje, quem vai naquela cidade, toca no milagre, toca naquele túmulo e não é mais a mesma pessoa, porque o túmulo do padre Donizete flui uma força sobrenatural daquele lugar. Quando eu me ajoelhei ali, e os milagres do padre Donizete, ele nunca ficou lá na missa falando, Deus está curando isso, curando aquilo. Quando ele dava a benção, tanto é que você vai ver todas as fotos do padre Donizete com a mão levantada. Quando ele dava a benção, os demônios saíam, as pessoas deixavam a muleta, saía das cadeiras de roda. Foi tanto milagre que eles tiveram que fazer uma fogueira e jogar as muletas dentro, porque não tinha mais aonde pôr tanta muleta. Pessoas que chegavam acorrentada, louca, e a pessoa voltava em sã consciência e as correntes caíam por terra. Mas eu digo para vocês, no dia da ordenação de padre Donizete, ele ainda muito jovem, vocês sabem que os padres diocesanos não precisam fazer voto de pobreza, e ele fez o voto de pobreza. E disse para Jesus que durante toda a vida dele, ele teria uma única refeição por dia. Lembra do que eu falei? Quando a gente abre mão do prazer de comer, a gente experimenta o prazer do ser, o prazer de ser de Deus. A gente experimenta os manjares do eterno, que é muito maior do que esse prazer de comer toda hora. Padre Donizete é um exemplo para nós brasileiros. E ele disse para o Senhor que ele, a partir daquele dia, ele teria uma única refeição, que era a janta. E sabe qual seria a janta de Padre Donizete? Uma sopa de quiabo. Todos os dias, durante a vida dele inteira, ele comeu uma sopa de quiabo. O Joemir, que vocês conhecem, um jornalista famoso da TV, ele era criança, quando ele conhecia Padre Donizete, a mãe dele mandou, ele era gago, a mãe dele mandou ele ir lá para o Padre Donizete rezar por ele, para ele ser curado. Ele chegou lá, o Padre Donizete convidou ele para comer uma sopa de quiabo, não rezou por ele. E ele comeu uma sopa de quiabo e foi embora. Chegou em casa, a mãe dele falou, você pediu para o padre rezar para você? Ele falou, não. E começou a conversar, a mãe ia saindo, quando a mãe olhou, filho, você está curado, você está falando de tudo. O Padre Donizete deu uma sopa de quiabo e ele foi curado. Sabe o que é isso? A autoridade espiritual vem da força da renúncia. Quanto mais intensa é a minha vida de renúncia das coisas do mundo, maior a minha felicidade, maior eu vou abrindo caminhos para a felicidade do outro. Ele é um dos que vai depor para a beatificação de Padre Donizete. Que Padre Donizete profetizou na vida dele para ele ir embora estudar em São Paulo, que ele seria um grande jornalista na vida. Me impressionou muito quando eu fui lá em Tambaú, São Paulo, e eu pude fazer a experiência de ver quantas pessoas. Teve um dia, tem nos vídeos, é muito forte ver os vídeos dele. Teve um dia que tinha mais de 100 mil pessoas na missa de Padre Donizete. As pessoas chegavam cegas, saíam vendo. As pessoas chegavam na cadeira de rodas, saíam andando. Quantos eram os milagres, mas por quê? Porque por trás de tudo isso tinha uma
uma obediência radical no evangelho, onde o Senhor disse a espécie de demônios que só pode ser expulsa pela força do jejum e da oração. Eu digo para vocês que não é fácil fazer jejum não, gente. Só quem faz jejum sabe quanto que é difícil. Tem uma amiga minha que ela diz assim que ela consegue fazer jejum da seguinte forma: ela vai no mercado, compra tudo que ela gosta de comer e põe na geladeira, põe na fruteira, porque quando você tem tudo, diminui a vontade de comer. Não é? Quando você não tem aquele doce, você tem vontade de comer aquele doce. Mas a maior que ela diz que consegue fazer jejum assim. Eu não sei qual vai ser o teu caminho para fazer jejum, mas a única coisa que eu sei, que para buscar desta água da vida, o Senhor me dizia hoje, fala para esse povo, o caminho de jejum, o caminho da oração. É por aí, porque há momentos que a gente já rezou tudo que a gente podia rezar, e a gente não consegue enxergar uma luz naquilo que a gente está orando, e o Senhor tem me dito, é o jejum, a arma de poder, aonde vai destruir a força do inimigo na totalidade, na raiz. E olha só, então os discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhe, por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé, alguém já viu um grão de mostarda aqui? Um grão de mostarda, gente, olha, se você pôr ele na mão, você não consegue nem ver direito, tão pequenininho que é. Quem for para Israel, lá tem bastante grão de mostarda. E o Senhor diz assim, se você tiver uma fé como um grãozinho de mostarda, você pode dizer a este monte, transporta-te daqui para lá, e ele irá. E nada vos será impossível. Aqui está o segredo. Jesus é o nosso maior exemplo e modelo de fé. Pega agora o Evangelho de São João, capítulo 16. Vamos ver se vai bater agora, né? João, capítulo 16. João 14, 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. 14, versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Olha que coisa interessante. Jesus disse que quem, na verdade, ao entrar dentro desta mística de obediência da voz dele, fará essas coisas que ele fez e ainda farás maiores. Então é possível dizer para um morto para ele ressuscitar e ele ressuscitar? Sim. Jesus não ressuscitou os mortos? E ele não disse que a gente pode fazer coisas maiores do que a que ele fez? Você já ressuscitou um morto? Não precisa ter medo. Precisa ter fé. Vocês viram que tudo o segredo é fé? Quando a gente tem fé, a gente não tem medo de nada. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu fui prestar meu vestibular para farmácia e bioquímica. Todo mundo dizia, não vai conseguir não, porque ainda mais Maringá, que é muito japonês é inteligente, vocês sabem. Não vai conseguir não, e vocês sabem que é muito alto a pontuação. Mas dentro do meu coração eu tinha uma única coisa, fé. Eu tinha fé que Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu tudo posso naquele que me fortalece. Foi Jesus que disse. Então, se dentro de mim existe uma força do Espírito Santo, aqui, a força inesgotável, a presença do Espírito Santo atuante dentro de mim, que me diz, filha, faça isso, e com certeza o milagre vai acontecer. Eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. Eu passei no vestibular de farmácia e bioquímica pelo poder da fé. Tinha gente muito mais capacitada do que eu, e não passou. O segredo da vida para a gente alcançar e tocar no sagrado, no transcendente, é a fé. E de que forma que essa fé vai nascendo dentro de nós? Nasce na medida que eu vou fazendo experiência dela. Jesus,
Eu vou rezar a novena de Santa Teresinha. Eu quero lhe pedir um sinal nesses dias. Diz que quem fizer a novena de Santa Teresinha ganha uma rosa, se esse pedido for de acordo com a tua vontade. E aí que tá, né? Quando muitos não ganham a rosa, fica desesperado. Mas, Senhor, se eu não ganhar uma rosa de confirmação, não tem problema. Isso é fé. Eu creio que o meu pedido vai chegar até o Senhor. E a resposta será devolvida de acordo com a tua santa e poderosa vontade. O meu desejo nesse pedido de Santa Teresinha é que eu passo neste vestibular de medicina em Curitiba, neste início de janeiro de 2012. O que é a fé? Chegou o dia do vestibular, eu não passei no vestibular, então eu vou brigar com Deus e dizer que eu não quero mais seguir o caminho do Senhor, porque Ele não me ama, e pronto, final, isso não é fé. Fé é dizer, o Senhor continua fazendo o melhor na minha vida. Vou tentar de novo. Até eu tiver um sinal concreto e visível do que é a vontade de Deus. De repente eu prestei em Santa Catarina também, e eu passei lá. O que é a vontade de Deus? O sinal visível é onde eu fui aprovado. Fui aprovado em 3 lugares. Qual é o sinal de Deus? Deus me dá também a graça da escolha. O que é de Deus produz paz dentro do meu ser. E eu vou permitir que o Espírito Santo vai me levar aonde realmente Ele quer me levar. Eu vou permitir com que o Espírito Santo conduza a minha vida, a minha alma, aonde Ele quer. Tem namoro, gente, que não adianta rezar o terço, o rosário, porque não é da vontade de Deus. Tem meninas que falam, irmã, já rezei tudo, mas esse homem não me pede em casamento por nada. Termina com ele. É um sinal que não é ele para casar com você. Se fosse de Deus, esse homem já tinha sido movido a comprar uma aliança bem bonita, a marcar o casamento na fé. Tem meninas que vai passar a vida inteira rezando para um homem que não é da vontade de Deus, mas ela insiste porque ela quer aquele homem, e deixa de viver talvez o príncipe que Deus preparou para a vida dela, porque ela se conformou com aquele homem. E o que Deus pode fazer numa situação dessa? Nada, gente. O Espírito Santo, ele vai dando sinais visíveis para nós. Tem gente que namora 9 anos, consegue ser castro e santo em 9 anos de namoro. Agora tem outros que tem que namorar no máximo 2 anos, porque senão cai em pecado, tentação, e aí? Paulo diz, é melhor casar do que fornicar, não é? Melhor casar do que pecar. Tem gente que não aguenta ficar muito tempo namorando. Uma amiga minha que ela namorou 6 meses, foi o suficiente, já casou. E está feliz até hoje. Ah, irmão, vou namorar 3 anos para me conhecer bem mais. Não vai. No namoro você vai conhecer até tantos %. No casamento você vai conhecer até tantos %. E no céu você vai conhecer 100%. Porque na terra todo dia é uma surpresa. É ou não é vocês que estão casados há tanto tempo? Todo dia eu tenho um desafio para vencer, gente. Senão não seria de Deus. E a beleza da relação, a beleza de buscar Deus, de caminhar com o Senhor é isso. É os desafios que vão surgindo no caminhar da nossa vida, da nossa história.